Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, hoje nós gostaríamos de tratar de um assunto um pouco diferente do habitual, que o nosso canal, o objetivo do nosso canal é fazer uma divulgação da arte espírita, né? Através de narrativas literárias, de contos, de poesias, psicografias, na qual nós divulgamos, né, a doutrina espírita artisticamente. Mas hoje nós gostaríamos de mudar um pouco o assunto e falarmos a respeito da unificação, a unificação espírita. Então nosso tema de hoje é falando de unificação. Geralmente, né, algumas vezes, algumas ocasiões, tem companheiros de casas espíritas que estão passando por dificuldades, falta de trabalhadores ou evasão de jovens, ou então algum problema de falta de expositores na casa, ou muitas vezes a diretoria que não está conseguindo, né, encontrar um caminho seguro para casa, enfim, as dificuldades que muitas vezes as nossas casas espíritas passam. Às vezes a casa espírita até fica com uma iminência de fechar, né? Porque os problemas vão se acumulando, aí chega um momento em que as coisas ficam muito difíceis. E aí essas pessoas me procuram, que a gente já está há alguns anos no espiritismo, né? Já estamos há alguns anos no processo de unificação, e me perguntam: o que eu faço? Né? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? E a nossa resposta é: filie-se ao movimento espírita brasileiro, filie-se à unificação espírita, que a unificação espírita te dará respostas. Mas o que é a unificação espírita? A unificação espírita é um conjunto de casas espíritas reunidas nas diversas congregações, nos diversos bairros do Rio de Janeiro, que se ajudam mutuamente para fazerem ações de orientação doutrinária, de capacitações de temas ligados ao funcionamento da casa espírita, de treinamento de evangelizadores. Então, o movimento espírita, o objetivo do movimento espírita é nós nos ajudarmos mutuamente, as nossas casas se ajudarem mutuamente e também divulgar o espiritismo. Nós nos fortalecermos através de um processo de troca de informações, de troca de experiências, para que nós possamos o nosso objetivo final, fortalecer o nosso objetivo final, que é a divulgação da doutrina espírita, e também ajudar Jesus na regeneração planetária. A gente está vendo que o nosso planeta está muito conturbado, com muitas dificuldades, muitas polarizações, muitas guerras, muito sofrimento, muita fome. Então nós estamos passando por aquele momento de transição, um momento inclusive que foi previsto por Jesus no sermão profético, que está em Mateus 24, capítulo 24. Jesus ele faz uma série de anotações falando a respeito daquilo que está acontecendo hoje, guerras, a disseminação de falsos profetas, a disseminação de falsas doutrinas, que hoje nós chamamos de fake news, né? Mas isso já estava previsto. Então a gente não tem que ficar surpreso, nem devemos desacreditar naquilo que o mestre nos colocou para nós, de que tudo isso será superado gradativamente. Aqueles que são violentos, são fascistas, que são pessoas do mal, né? Ou pessoas desequilibradas, gradativamente serão colocados em mundos primitivos,
e a terra pertencerá aos brandos e pacíficos. Ou seja, por que Jesus nos fala que a terra pertencerá aos brandos e pacíficos? Exatamente porque ele sabia que chegaria um momento em que nós passaríamos por essa fase de dificuldades extremas, até o clima, né, tá mudando, o clima da Terra tá mudando, tá havendo aquecimento global, né, uma série de situações. A gente viu aí no Rio Grande do Sul agora recentemente, aqui no Rio também, quando chove, a gente tem muitos irmãos que sofrem na região serrana, nas regiões das comunidades. Então isso já estava previsto. E para que nós possamos passar por essa situação, por essas dificuldades extremas de forma firme, nós precisamos nos unir. Se a gente ficar cada um na sua casa fazendo um trabalhinho isolado, né, a gente não vai chegar a um momento no qual nós poderemos auxiliar Jesus de forma efetiva. Então o objetivo no movimento espírita é divulgar a doutrina espírita e também nós nos ajudarmos. Então, aqui no Rio, a casa ou a instituição que é a orientadora do movimento espírita é o Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro. Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, que fica ali na Rua dos Inválidos, né? Rua dos Inválidos, no seu número, eu esqueci, desculpa, eu fiz o vídeo, mas eu não sei exatamente o número, mas é na Rua dos Inválidos, né? É só colocar a CERJ que dá o endereço, mas é Rua dos Inválidos. Bem, o CERJ, atualmente, ele é coordenado pela nossa irmã Darcy Neves Moreira, que é uma companheira muito experiente, muito capacitada, que através de reuniões entre os dirigentes das casas espíritas, ela faz essas orientações. Cada bairro, cada núcleo de bairro tem aquele elemento, aquele órgão denominado SEU, que é o Conselho Espírita de Unificação. Então vou dar um exemplo para vocês. Tem uma casa de um amigo nosso, que é o Breno Nascimento, que ele me parece que ele ainda não é integrado ao movimento espírita. Ele é de uma casa no Catumbi, uma casa que está sediada no Catumbi. E essa casa é filiada ao 12º SEU, tá? O 12º SEU engloba áreas da Tijuca e adjacência. O Catumbi, então, está no 12º SEU, e a pessoa que coordena esse SEU é a nossa irmã Zaira Cavalcante, que eu, inclusive, depois eu vou passar o contato para ele entrar em contato com ela. Ele não é adeso ainda, para ele poder buscar com ela as orientações. Então, cada SEU faz atividades que estão ligadas a essa necessidade de capacitação, de treinamento, de debate sobre os caminhos que o movimento espírita precisa tomar. Então, e aí, logicamente, a casa que está com dificuldade, está com problema, está com alguma dúvida, procure o SEU, procure os dirigentes do SEU, que eles conversarão com as pessoas que estão com essa situação e poderão fazer orientações específicas, orientações doutrinárias seguras, para que os companheiros encontrem os caminhos corretos. Então é importante esse contato. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara, que às vezes as pessoas não compreendem, é que nem o CERJ e nem o SEU não desejam de nenhuma maneira intervir doutrinariamente ou juridicamente nas casas espíritas adesas. O objetivo não é esse, né? A casa, né, ela não vai sofrer nenhum tipo de ingerência desses órgãos da unificação para fazer suas atividades. Cada um tem liberdade de fazer a atividade do jeito que quiser,
Cada um pode fazer aquilo que desejar, aquilo que achar melhor. O seu e o CERJ serão pontos de referência para que a pessoa busque orientações e ajuda. E se a pessoa desejar, se o dirigente da casa desejar, ele poderá utilizar as orientações que vai receber, implantá-las na sua casa ou não. Se achar, não, isso aqui para nossa casa não está adequado, eu não quero, vou fazer de outra maneira. Isso é livre, né? Agora, o objetivo do seu é exatamente congregar as casas dos bairros, né, para que possam estabelecer esse processo. Então, eu, por exemplo, pertenço ao 32º seu. O 32º seu engloba Benfica, o bairro de Benfica, Triagem, São Cristóvão, centro da cidade de Santa Teresa. É um seu assim extenso. Mas infelizmente no momento nós só temos 8 casas agregadas. Nós estamos buscando aumentar o número de participantes de casas adesas, mas a gente ainda está com esse desafio que nós não conseguimos ainda atingir todas as casas da nossa região. O que é que nós fazemos? Vou falar um pouquinho do que nós fazemos, que aí dá uma ideia do qual é o campo de atividade do seu. Então, durante o ano, nós fazemos atividades. Então, no mês de abril e no mês de outubro, nós fazemos a Jornada Espírita Allan Kardec. A Jornada Espírita Allan Kardec é um ciclo de palestras, na qual nós visitamos as casas que são adesas e fazemos palestras doutrinárias relacionadas à codificação, né? Então, nós temos no mês de abril, esse ano, tanto em abril como em outubro, nós estamos fazendo palestras relacionadas ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que completa esse ano 160 anos de publicação. Então nós colocamos o Evangelho, o tema central é o Evangelho segundo o Espiritismo, 160 anos disseminando luz. E agora, em outubro, nós vamos fazer um ciclo de palestras com essa temática, né? Já fizemos em abril, vamos fazer em outubro com a mesma temática. Temos também a Redice. A Redice é reunião de dirigentes de centros espíritas, que vai acontecer agora em julho, que nos falará sobre essa questão do jovem que está se afastando da casa espírita. Teremos também o Encontrar o Encontro de Trabalhadores Espíritas do 32º seu, que estamos objetivando falar sobre desobsessão. Então, quer dizer, esses trabalhos que o nosso seu executa, os outros seus, de acordo com as suas realidades, de acordo com as suas necessidades, executam tarefas também semelhantes, fazem temas de debate, temas de troca de experiência, nos quais esses itens do movimento espírita são aprofundados, são estudados. O CERJ está sempre pronto a auxiliar nessa disseminação, né, de atividades. Então, a recomendação para aqueles companheiros que têm dificuldades nas suas casas, de qualquer tipo, é procurar o seu. Procure o seu da sua região, fale com o dirigente do seu conselho regional de unificação, busque ajuda, busque orientações, que terá todo o material necessário, né, para isso. E também busque o CERJ, né? Temos aí sites do CERJ que falam sobre a unificação, e a Darcy, por exemplo, ela está sempre pronta a auxiliar aqueles que necessitam, e o caminho é esse, né? Então eu queria deixar esse vídeo para vocês, um pouco diferente do habitual, que nós, né, como eu falei para vocês, nosso vídeo é mais direcionado para a arte espírita. A gente
busca, né, narrativas literárias, contos, poemas, psicografias que divulguem a doutrina, e tivemos aí esse momento no qual estamos falando com vocês sobre a unificação. Então, a gente deixa aí esse material para aquelas pessoas que, principalmente que estão com dificuldade nas suas casas. Esse canal que nós temos aqui, o Arte Espírita em Foco, é do 32º Seu, e ele tem o objetivo de também divulgar, né, atividades doutrinárias do Seu, para que nós consigamos ajudar Jesus no processo de regeneração planetária. Então, meus irmãos e minhas irmãs, um grande abraço, que Jesus nos abençoe, e espero que esse vídeo tenha servido principalmente para aqueles companheiros que estão com alguma dúvida, alguma dificuldade em relação à administração e orientação doutrinária em suas casas. Que Jesus nos abençoe.